Guilherme Weber, muito obrigado pela sua participação aqui no blog Divã Cultural. Eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura desse espetáculo. Como é que vocês chegaram a essa ideia, né, de costurar autores latino-americanos, né? A ideia foi do diretor, né? É mais do que uma costura. Esse espetáculo nasceu de um convite que o Felipe Hirsch, que é o diretor do espetáculo, fez a diversos dramaturgos e performers latino-americanos. A gente começou a ensaiar esse espetáculo bem na época das eleições do ano passado. Sim. E a gente estava muito mergulhado na crise que o país estava passando, no obscurantismo que o Brasil enfrentava, no racha que a sociedade estava vivendo. Quase que parecia que não existia mais possibilidade de uma linguagem, uma fruição comum. E isso estava nos tocando muito na sala de ensaio. Na época a gente estava ensaiando um outro projeto. Então o Felipe falou, não, vamos convidar os irmãos, vamos abrir as fronteiras, vamos convidar esses dramaturgos latino-americanos para que escrevam sobre o Brasil hoje, da maneira que eles sentem. O espírito de época influenciou. Exatamente. Que escrevam sobre essa obscura noite que está avançando pelo continente todo e que irá atingir a todos os países caso algo não seja feito. E eles receberam esse convite com muito entusiasmo, também muito solidários à situação que o país estava vivendo. Então, na verdade, a gente convidou 11 dramaturgos, estamos encenando 6 textos inéditos, escritos especialmente para a gente. O argentino Rafael Spragelburg, o Pablo Cachadjan, o chileno Guilherme Calderón, a chilena Manuela Infante, o brasileiro Nuno Ramos, são alguns dos que compõem esse painel. São hoje os maiores nomes, né, da dramaturgia contemporânea. E isso resultou nesse espetáculo, que é um espetáculo otimista também, de uma certa maneira, porque é antes que a obscura noite, né, antes que essa noite se espalhe por todo o continente. Então, também é uma chamada humanista, otimista e de resistência. E eles escreveram textos que são alegorias a diversas facetas dessa crise. E o Brasil, talvez por ser o maior país da América Latina, ele é uma espécie de fantasma, uma espécie de norte das crises e dos desejos do continente todo, né? Então, esse é um pouco que a gente está encenando aqui. E a estrutura das personagens? Os personagens devem ter diversas nuances, porque são vários textos, né? Fala um pouquinho dessas personagens que vocês interpretam aqui no palco. Então, cada autor escreveu, inclusive de uma espécie de gênero. Por exemplo, a chilena Manuela Infante, ela escreveu uma tragédia grega. Ela escreveu um pequeno texto que mimetiza uma tragédia grega, com coro, corifeu, e é uma tragédia grega onde ela conta a história de uma menina chilena, gay, que foi torturada e assassinada por uns caras num vilarejo. Então também é uma alegoria, não diria nem uma alegoria, mas é um lugar de projeção simbólica de um profundo repertório do Brasil, que é o país que mais mata gays, né, no mundo, um dos países. Então ela criou, na verdade, essa situação sobre o Chile, sobre esse pequeno vilarejo, numa tragédia grega e que também compreende, infelizmente, o Brasil. O Rafael Spragelburg fez uma conversa entre milionários, colecionadores de arte que buscam um público. Que tipo de público é esse? Para quem eles podem mostrar essa arte? Quem eles podem comover com essa obra de arte elitista? Que não deixa de ser uma própria autoironia, o próprio espetáculo. Guilherme Calderón imaginou um grande artista brasileiro sofrendo as violências de um regime totalitário. Então cada um é um monólogo, um longo poema de 20 minutos em forma de solo. Então cada autor escolheu inclusive uma estrutura dramática, né, para projetar os problemas. Perfeito, perfeito. E como é que vocês têm visto, a peça começou aqui na semana passada, né? A reação do público quando eles veem um pouco desses arquétipos no palco? É sempre de projeção de repertório próprio, né? É sempre o público fazendo a sua projeção simbólica nessas situações. Quem não viveu algo parecido conhece alguém que viveu ou entende isso como um retrato do Brasil. Então é sempre de uma sensação de solidariedade e também de repúdio aos momentos terríveis que os próprios personagens provocam e perpetram. Então a reação do público é um clichê dizer que o público completa o espetáculo, mas é também da indignação e da solidariedade do público que esse espetáculo se completa na sua totalidade.
Perfeito. Agora, Guilherme, queria que, agora um parênteses, para falar um pouco também da sua carreira paralela. Acompanho seu trabalho há muito tempo. Bom, em Tribos, por exemplo, você teve um desempenho incrível, né? Legal. Do Fagundes. E depois na televisão, o personagem do Douglas, que cativou todos os telespectadores do Pega Pega. E quais são os seus projetos, assim, ou cinema, que você gostaria de trazer aqui pra gente? Então, em maio eu estreio um espetáculo que eu dirigi, chamado A Peça do Casamento, que é um texto do Edward Albee, o autor do Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E é como se fosse um Virginia Woolf minimalista, seco. É um casal que está junto há 30, 40 anos e se separam e passam a limpo essa instituição que é o casamento. Especialmente esse casamento arquetípico branco, heterossexual, dos anos 80, né, onde a peça foi escrita e onde provavelmente os personagens se casaram. E a Eliane Giardini e o Antônio Gonzalez. Essa peça estreia no final de maio, lá no centro do Rio de Janeiro, no Sesc Ginástico. Então esse é o meu projeto agora próximo, que eu quero convidar as pessoas. Ok. Olha, muito obrigado. Obrigado a vocês. Pode fazer uma chamadinha do espetáculo. Então, aos nossos amigos, venham nos assistir antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, aqui no Teatro SESI Firjan, Jacarepaguá. Amanhã, sexta-feira, né, 20 horas, e sábado também às 20 horas. Ok. Muito obrigado.